E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulinha e eu tô aqui hoje para compartilhar contigo aquilo que o rei mandou dizer. Na temática que a gente selecionou hoje, a gente quis pegar aquilo que arde mais no nosso coração nesse momento, nesse tempo, que é a disciplina espiritual da oração. Então a gente vai falar sobre a oração devocional nesse vídeo. Eu espero de verdade que o teu coração ele seja tocado, incendiado com essa palavra e que tua mente reflita a respeito do que a gente vai falar hoje aqui, tá bom? Simbora pro vídeo. Falando acerca de oração devocional, eu queria destacar aqui alguns pontos que para mim são fundamentais e que eu acho que é essencial que eu compartilhe com você hoje. E o primeiro ponto tem essa palavra na chave, é essencial. Eu queria dizer para você que a oração, ela é essencial. A oração, ela é essencial. R.C. Sproul, ele fala o seguinte, que a oração tá para a vida de um cristão, assim como a respiração tá para a vida humana. Então, você consegue imaginar a vida humana sem respirar? Alguém sobrevivendo ou vivendo, só que sem respirar. Você consegue imaginar isso? Não, né? Então, não dá para imaginar também uma caminhada cristã, uma vida cristã que não passe pela oração. Uma vida cristã onde a oração ela não existe. Então, a oração ela é essencial. Isso não significa que se você não orar, Deus te esquece. Mas significa que se você não orar, você se afasta de quem você deveria ser. Como assim, Paulinho? Eu acredito muito, e baseado em um monte de textos na Bíblia, e também em livros que eu tenho lido, como, por exemplo, Discipulado, Começa com Contemplação, eu creio muito, na verdade, que a gente se torna aquilo que a gente contempla. Então, à medida que eu olho para Jesus, que eu olho para o Senhor, que eu converso com Ele, eu me torno mais parecida com Ele. Então, quando eu me afasto dessa rotina de oração, dessa vida de oração, eu me afasto também de Deus. Eu me afasto também da pessoa que eu nasci para ser, porque eu começo a não conhecer quem eu preciso refletir, sabe? Como é que você vai refletir a Cristo se você não sabe quem Ele é? Ah, não, eu sei quem Ele é, Ele foi o cara que morreu na cruz, tá? Mas o que é que Ele espera de você? Você já conversou com Deus sobre isso? Esse diálogo acontece? O que é que Deus espera de você? Qual que é o desejo do coração de Deus? Você conhece o desejo do coração de Deus? É por isso que hoje a gente tem tanta gente com dúvidas a respeito de chamado, qual que é o meu chamado, porque a gente conversa pouco com Deus, daí a gente espera uma aparição dele milagrosa, através de uma profecia, uma voz, falando, e dizendo assim, você será isso. Mas o que tá faltando muitas das vezes, não sempre, vou deixar isso bem frisado aqui, não sempre, mas muitas das vezes é relacionamento. Talvez se você conversasse mais com Deus, Deus já teria te revelado. Deus já teria se revelado também a você, sabe? Então, às vezes, o que tá faltando pra gente é isso. Oração. A oração ela é essencial. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria dizer aqui. Assim como a respiração está pra vida humana, a oração está pra vida espiritual dos humanos. Um segundo aspecto que eu queria falar contigo aqui é o seguinte. A oração, por mais vital que seja, ela não é uma obrigação. Como assim, Paulinha? Não tô dizendo que você não tenha que orar. Tô dizendo que Deus não te força a fazer isso. Porque imagine o desprazer que seria conversar com alguém que tá obrigado a conversar com você. Tipo, não, sente aqui agora. Sabe, mãe? Mãe às vezes faz isso com a gente. Mãe, pai, né? Vai colocar tipo, não, você agora vai sentar comigo. Vamos conversar. Eu quero conversar com você. Esse papo flui legal? Não flui. Esse papo flui cheio de farpas, e você tentando mostrar que você tá certo, e você tentando convencer sua mãe ou seu pai de alguma coisa. Esse papo normalmente ele flui assim. Deus não quer um papo assim com você. Deus quer relacionamento de verdade, sabe? Deus quer te ouvir. Ele quer ser teu pai. Ele quer ser teu salvador. Ele quer ser teu senhor. Ele quer ser teu rei. Então ele espera diversos tipos de oração, sabe? Tem horas que a gente precisa chegar diante de Deus e falar assim, meu pai, eu quero te contar o que é que eu tô sentindo, porque eu confio no Senhor. Mas tem horas que a gente precisa chegar diante de Deus e dizer assim, meu Senhor, estou aqui, diante de Ti, porque o Senhor merece. Tem horas que a gente precisa chegar diante dele e dizer, meu Salvador, muito obrigada por tudo que o Senhor fez. Tem hora que a gente precisa chegar diante dele falando assim, meu Rei, eu te rendo toda a glória, todo louvor, toda adoração. Tem hora que a gente precisa chegar diante dele dizendo assim, meu amigo, me compreende. Então, tem diversas maneiras que a gente precisa chegar diante de Deus, mas aí a gente engessou uma obrigação. E o que é que acontece? É que a gente chega, dá pro joelho e fala, obrigado pelo meu dia, perdão pelos meus pecados, abençoa meu pai, minha mãe. Parecia quando você era criança, que ia no programa de televisão e falava, um beijo pra minha mãe, pro meu pai e um beijo pra apresentadora. Um beijo pra Angélica, um beijo pra Xuxa. Parece isso, e Deus não é isso. Deus não é algo engessado, então a gente não pode, gente,
E enquanto eu falo com você, vem tanta coisa assim na mente, porque há algum tempo atrás eu estava passando por uma situação parecida com essa. Eu orava, eu chegava na igreja e eu orava, eu dobrava meus joelhos e eu orava, mas eu entendo que eu não estava orando do jeito que Deus gostaria que eu orasse. Minhas orações relacionadas com Deus, elas não estavam sendo do jeito adequado, sabe? Parecia que eu dobrava os joelhos só porque as pessoas esperavam que eu dobrasse os meus joelhos, mas eu nem tava direito ali, sabe? Eu tava existindo ali, sobrevivendo ali. Mas era corpo presente e não coração presente. E aí em casa eu comecei a inventar desculpas, sabe? E aí eu tô compartilhando algo contigo porque talvez isso eu fale com você também. Tô falando sobre oração devocional, isso é muito importante, gente. E em casa, muitas das vezes a minha oração, ela entrou tão no modo automático, daí você começa a inventar, tipo, não, eu não preciso dobrar meus joelhos, porque Deus me ouve de qualquer jeito. E realmente Ele ouve. Deitado, tomando banho, sentado, em pé, no ônibus, Ele ouve de qualquer jeito. Mas isso não significa que em nenhum momento eu precise me prostrar diante dele e orar de joelhos dobrados. Daí, na igreja, diante das pessoas, eu dobrava os meus joelhos. Mas em casa, eu não fazia questão nenhuma de dobrar os joelhos e a desculpa que eu tinha era que Deus iria receber. Mas não era sobre Deus receber ou não, era sobre o propósito que eu tinha no meu coração. Por que eu não estava dobrando os joelhos? Eu estava fazendo a oração ser algo banal. Então, no meu tempo, no meu lugar secreto, sabe aquela parte do Sermão do Monte, quando o Senhor fala assim, quando você estiver em secreto, fecha a porta do teu quarto. Quando você orar, ele não fala assim, né? Ele fala quando, é a certeza que nós vamos. Quando você orar, vai pro teu quarto secreto, fecha a porta, e o teu pai que vai em secreto, ele vai estar lá, ó. E nesse meu momento secreto, eu era totalmente o oposto do que eu era quando eu orava diante das pessoas. E daí eu vou dizer pra vocês, minhas duas orações estavam erradas. Uma era tipo, falei assim, pai, eu tô orando aqui para as pessoas verem. E a outra era errada porque eu sentia que eu tava fazendo só porque de algum modo eu tinha que fazer. E daí isso não mudava nada em minha vida, não é? E aí é meu terceiro ponto. Não é que a oração vai mudar a tua vida no sentido de que a partir do momento que você ora, você se torna merecedor de receber algum favor de Deus. Então, porque eu orei, ele tem que me abençoar. Se eu não orar, eu vou ter um péssimo dia, uma péssima semana, um péssimo mês. Então, eu preciso orar por causa disso. Não, porque daí Deus também não trabalha com barganha. Mas é porque quando eu oro, eu me torno quem eu nasci para ser. E naturalmente, quando eu sou quem eu nasci para ser, as coisas fluirão de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável. E isso é bom, sabe? Então, quando eu oro, eu me torno quem eu contemplo. Quando eu oro de verdade, sabe? Quando eu oro, eu tenho um versículo que é muito legal, que tá até marcado aqui. Lucas capítulo 11, versículo 1, falando sobre Jesus, vai dizer assim, que certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E eu acho esse versículo tão precioso, sabe? Quando o discípulo chega assim pra Jesus e fala assim, me ensina a orar. E eu confesso pra você que essa tem sido minha oração nesses dias, pra Deus. Me ensina a orar. Porque eu quero pedir o que Ele quer que eu peça. Eu quero pedir aquilo que está no coração dele para mim. Eu quero falar palavras que agradem o coração dele, sabe? Que honrem toda a majestade, que honrem toda a santidade que há nele. Eu quero orar assim. Eu não quero orar baseado em jargões, em frases. Eu quero orar a palavra. Eu quero, no meu momento de adoração, de devocional, não apenas me sentir emocionada, mas sentir que Deus está aqui. Inclusive, esses dias eu estava num culto e quem estava pregando, ele fez algo parecido com o que eu vou fazer com vocês agora. Se você puder, aí no local onde você está, você continua deixando aqui o vídeo rolando, para você poder ouvir minha voz, mas você fecha teus olhos aí agora. Eu também vou fechar meus olhos aqui. Você fecha seus olhos agora, até que eu te peça para abrir. E eu queria te convidar a fazer uma oração, a seguinte oração. Repetindo aquilo que eu vou dizer agora, tá bom? Vamos lá. Você vai orar assim. Cristo em mim. Cristo em mim. Cristo em nós. Cristo em nós. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está bem perto de mim. Senhor, eu sei que o Senhor está nesse lugar e que o Senhor me observa, que o Senhor me vê. Eu sei que o Senhor me vê. Eu sei que a Tua presença me envolve. Nessa hora, a Tua presença, ela me envolve. Eu sinto Cristo aqui. Espírito Santo, o Senhor pode me envolver e me abraçar agora. Eu quero agora sentir Teu abraço, porque eu sei que estás aqui. Estás aqui.
E esse lugar se enche da tua presença agora, esse lugar se enche da tua presença. A minha vida se enche da tua presença agora e vai tirando de mim tudo aquilo que ocupa espaço. Vai tirando de mim tudo aquilo que ocupa espaço que não é teu, Espírito. Cristo em mim. É isso que eu quero para minha vida. Cristo em mim. Você pode abrir seus olhos agora. Eu não sei o que você sentiu, mas quando eu faço orações como essa, onde tudo que eu peço é sobre a presença dele, de algum modo eu sinto algo diferente acontecendo dentro de mim. E mesmo eu sabendo que eu tô gravando e tô falando aqui com você, nesse breve minuto que eu passei aqui orando, esse é meu estilo de oração devocional, sabe? Uma oração que chama a presença, uma oração que afirma o que já é real no reino celestial. Foi assim que eu aprendi. E todas as vezes que eu oro assim, de algum modo eu sinto. Muitas vezes eu sinto o abraço, sabe? Porque antigamente, em momentos de devocional, às vezes eu falava muito sobre o que doía em mim, né? Daí eu ia muito pra esse lugar, do que doía, eu desabafava muito. E depois do meu desabafo, eu sentia realmente o coração esvaziar de tudo. Mas faltava o coração ser preenchido por ele, que é tudo. E daí foi quando eu comecei a orar coisas desse tipo. E hoje eu meio que parafraseei uma oração que eu ouvi hoje e realmente era muito real. Essa Cristo em nós, Cristo em mim. Cristo aqui. Espírito Santo está aqui. Então meu convite para você hoje, agora, através desse vídeo, é que tuas orações devocionais, elas caminhem para esse lugar. Não é um lugar de obrigação, mas um lugar que entende a essencialidade, a importância do orar. E que nesse lugar o Senhor se revele para você. Você consiga contemplá-lo. E todos os dias você se torne ainda mais parecido com Ele. Essa é a minha oração. Esse é o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui. Oro para que Deus te abençoe e já te agradeço. Se você ficou até esse momento desse vídeo, muito obrigado. Você tem abençoado muito minha vida com isso. De verdade. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. E eu quero te encorajar a assistir na semana que vem. No mesmo dia, tá? E no mesmo horário também. Eu quero te encorajar a assistir mais um vídeo que a gente vai falando sobre oração também, mas sobre a oração intercessória. Pra gente fechar, de certo modo, esse quadrinho, tá? Então, conto com você, espero você. Até o próximo vídeo.